Olá, meus amigos da jornada. Segunda-feira à noite, um dia da gente escutar o podcast. E hoje eu tenho a honra de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a criatividade, a sensibilidade. Eu gosto muito de sempre entrevistar o olhar maternal, feminino a respeito do mundo. E não podia ser diferente hoje. Ela que é mãe de família, que caminha com Jesus há um bom tempo e junto de nós aqui na nossa igreja, conheço o contexto familiar dela, o casamento, uma mulher íntegra que ama Jesus e que ama criar e trazer autoestima para a vida de muitas mulheres através do testemunho de vida, da sua fala e dos projetos que ela cria. Estou hoje aqui com a minha ovelha em Cristo, a amada esposa do Jefferson, Tamara. Tamara, um prazer te receber aqui comigo hoje. Nem esperava tanto nessa fala. Que honra! Tem que falar bem das minhas ovelhas. Puxa vida. Isso aí. Eu que agradeço esse convite. Foi um convite de surpresa, mas Deus queria que eu estivesse aqui. Então, vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver. Eu tenho certeza que de criativo sempre sai muita coisa boa. Nosso Deus verdade. É um Deus criativo, criador. Essa marquinha tá na nossa vida, né? É verdade. Tama, vamos ao jogo rápido, porque o meu povo em casa tá esperando para ver. Não tem resposta errada, mas sempre tem resposta. Então, vamos lá. Tama, moda revela quem nós somos ou esconde quem a gente é? Não, revela. Revela quem a Ela gente tem é. o lado bom e o lado não tão bom. As pessoas que têm mais clareza vão conseguir revelar através da moda o lado bom delas. Mas aquela que não tem clareza, que não caminha, que não tem valores, provavelmente ela vai expressar isso de uma forma negativa. Número 2, autoestima começa no espelho ou no coração? No coração. No coração. Dá para representar Jesus também através do que eu visto? Muito. Estilo é vaidade ou é uma expressão da identidade? Expressão da identidade. Decência é uma regra externa ou é uma consciência interna? Consciência interna. Uma mulher segura, ela influencia mais pelo que ela fala ou pelo que ela transmite? Os dois. Os dois. Jesus transforma primeiro o guarda-roupa ou a mentalidade? A mentalidade. A mentalidade. Jesus fez isso, né? Primeiro mude a sua maneira de pensar. É possível ser moderna, elegante e bíblica ao mesmo tempo? Totalmente. Vamos falar mais disso hoje. Muito bom. Criatividade aproxima pessoas de Deus ou afasta? Aproxima. Nós Sempre. temos muitos criativos aí como exemplo. E que trazem uma forma de se expressar que chamam mais a atenção e trazem as pessoas do mundo perto de si. Tama, quando uma mulher entende a sua identidade em Cristo, o que muda na vida dela, na forma dela de identidade? Eu acredito que a beleza de uma mulher, o belo dela, e ele engloba não só o belo físico, mas o belo que ela expressa, ele vem dos valores que essa mulher carrega. Uma mulher, ela não consegue ser totalmente bela se ela não carrega valores, porque ela não vai sustentar isso por muito tempo. Uhum. Então, eu vejo por esse viés. Com certeza. Tama, moda pode ser uma ferramenta de cura emocional? Foi para mim. Foi para você. Foi. Vamos falar mais disso hoje. Número 12, olha dos 15, a Tama já está chegando lá, gente. O que mais destrói a autoestima feminina hoje, na sua opinião? Comparação excessiva ou ausência de identidade? Os dois. Os dois. Tem algum que tu acredita que seja mais pesado hoje, que as mulheres sofram mais? A ausência de identidade te faz se perder mais na comparação. É mesmo. Você vê como tudo sempre gira muito em torno da identidade, né? Sempre Sim. em torno. Número 13, vestir-se bem é uma futilidade ou é uma responsabilidade? Total responsabilidade. Muito. Número 14, como saber se eu estou expressando personalidade ou buscando aprovação? Tem através da tua insegurança de se expressar. Tudo começa dentro da gente, né? Exatamente. Número 15, essa é de completar. Aí você completa quando a gente encerrar aqui. Uma mulher que entende quem é em Jesus nunca se veste para... E aí você completa como achar melhor. Para o mundo. Para o mundo.
Faz muito sentido, muito bom, Tama. Acho que eu não teria respondido melhor. Vamos lá então, Tama. Primeiramente, quero mandar um abraço para o Caio, que está em casa, outro para o Jeff, que está nos assistindo, e para toda a torcida da Tama, que está nos assistindo, todas as mulheres estilosas que ela já mudou o guarda-roupa. Tama, vamos então às nossas perguntas, porque hoje a gente tem 45 minutos para se divertir com criatividade, falar um pouco da vida. Tama, existem pesquisas que elas mostram que as pessoas se conectam mais com as mensagens que envolvem arte, estética, criatividade, narrativa, propósito, essência. As pessoas, elas se envolvem... Vou dar um exemplo assim, o Legendários, ele não se conecta tanto com ir para lá passar perrengue. Ele se conecta com a mensagem, o pertencimento, a família. E na moda não é muito diferente. Você acredita que a criatividade é uma ferramenta espiritual ou apenas um talento que o ser humano tem? Não, eu acho que... Eu acredito, não acho, que é um propósito. Tem pessoas mais criativas que receberam esse propósito, esse dom de Deus. E tem as pessoas que têm outros propósitos. Verdade. Né? Então, eu acredito que é uma ferramenta, sim, que vem de Deus, que Ele dá a algumas pessoas para que elas consigam, através daquela invenção da criatividade delas, chegar mais perto de outras pessoas através dele. Através dessa criatividade toda, a gente vê isso muito, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo assim, Deus criador, criou as flores. Deus foi extremamente criativo. Criativo demais. A gente tem um pai que é criativo e normalmente seus filhos são um pouquinho parecidos com o pai. Então, a pessoa que trabalha no escritório e trabalha com números, ali também existe criatividade, né? Assim, a gente vê um pouco da criatividade de Deus em todo lugar. A gente está muito acostumado a ver Deus assim numa escultura, numa folha, numa flor, mas existe um padrão dessa beleza de Deus, né? Como é que foi para ti? Tu sempre foi criativa assim desde criancinha? Como é que se deu essa criatividade, essa busca pelo belo na tua vida? A minha criatividade, ela foi desenvolvida de uma forma na solitude, eu costumo dizer. Os criativos têm um caminho, eu acho que com a solitude, né? O desenvolver a imaginação por ter que brincar sozinho, às vezes. Isso. Como eu não fui para a creche, eu fui criada do lado da máquina de costura da minha mãe. É mesmo? E ali eu fui desenvolvendo a minha criatividade. Então, eu recortava modelos das revistas da Manequim, eu desenhava, tinha um espaço ali do lado da máquina, eu desenhava algumas imagens, né? Criando uma narrativa, uma história, uma imaginação na minha cabeça. E essas brincadeiras eu fazia muito sozinha. Então, eu acredito muito que sim, eu explorei, eu desenvolvi essa criatividade muito ali, brincando sozinha mesmo, né? E tu percebeu que isso foi te acompanhando durante toda a vida, independente do trabalho que você tinha, o caderno que você pegava na escola. Como é que foi, assim, ao longo dos anos pós? Aonde tu percebeu, assim, que tu dizia, eu acho que eu tenho um chamado mais para aquilo que é criativo, belo, inventar, inovar, criar projeto. Tu percebeu isso na tua adolescência, juventude, assim? Primeiro que eu comecei a perceber daquilo que não dava certo. É mesmo? Então, a minha irmã sempre deu certo no vôlei, ela jogava vôlei, ela tocava na banda, e eu era uma sombra, porque ela era a irmã mais velha. Eu ia seguindo também para fazer igual a Amanda. E para mim nada dava certo, tá? Não funcionava. E aí eu comecei a desenvolver um gosto pelas roupas que as meninas usavam na patinação artística. Olha só. Pela forma como eles usavam o cenário no grupo de dança. Aquilo me chamava muito a atenção. Legal. Tanto é que eu chegava em casa e queria explorar isso, tentar entender melhor como poderia ser feito, né? E aí que eu comecei a me dar conta que eu gostava dessa parte, porém, naquela época não existia uma atenção maior dos pais, né? Para perceber que essa era a minha área. Acontecia que a Tamara não consegue fazer nada. Ela não vai no vôlei, ela não tem... ela não gosta de nada dura, mas é porque realmente eu não
queria ficar nesses lugares porque não me E puxavam. não tinha estrutura para isso na época, né? Não. O Brasil, ele valoriza muito o esporte, e é legal que valorize, mas assim, há áreas que eles ainda precisam ser exploradas. É Exatamente. como alguns gênios que talvez já passaram pela escola, mas na época não tinha uma cadeira para robótica, Isso. né? E ele não tinha o que fazer, ele ficava ali inventando palitinho de fósforo. Isso. E você viveu uma época que não tinha esse olhar sobre outros tipos de inteligência, né? Não, quando eu fui fazer faculdade, escolher, né, o que eu ia seguir, eu queria fazer a moda. Aham, E na época ainda, a minha mãe disse, olha, tu não vai te sustentar aqui na região. aham. Vai fazer Sim. algo que tu vai conseguir emprego rápido. Sim. E realmente, eu fui para o outro viés, fiz recursos humanos. Olha só, vamos conversar com gente. Trabalhar nessa área para conseguir algo no ramo administrativo, para aí sim me colocar no mercado. Mas ainda assim, Não era o que você queria, não era o que te atraía. não era o que me atraía e eu nem imaginava onde eu ia parar lá na frente. Você vê onde Deus abre portas, né? Então, número 2, tem uma pesquisa da Pew Research Center que aponta que hoje os jovens, eles valorizam muito a autenticidade, a originalidade, a expressão pessoal. Aí aqui vai a pergunta, né? Tendo em vista que tanta gente acha isso importante, cada vez mais eu não quero andar de uniforme com todo mundo, eu quero ter a minha marca. Isso já vem 20 anos atrás, nos Estados Unidos, o cara customizava uma roupa porque a gente teve grandes lojas, né? Não vou citar o nome aí, mas a Renner, C&A, e a Marisa e um monte de lojas que você vende para varejo, né? E aí, com o passar do tempo, eu quero ser mais original, eu quero ter uma peça que nem todo mundo tem. E antigamente, talvez para nós era mais fácil, né? Você tinha que andar 100 quilômetros a Porto Alegre, não tinha C&A em Lajeado, e aí você vivia alguma coisinha era diferente. mais exclusivo. Era mais exclusivo. Hoje o povo já está tentando ir um pouco mais longe, às vezes até pedir para alguém criar. Sim. Levando em conta que hoje o povo admira tanto e valoriza isso, como a criatividade pode ser uma ponte entre o que se cria e Deus, né? Como é que eu posso usar a minha criatividade para eu acessar as pessoas através da fé, na tua opinião? Como a criatividade pode ser uma ferramenta para isso? Primeiro, esse viés da autenticidade que tu levantou é muito o que Deus nos fez, né? Deus nos fez único. Cada um é feito de forma totalmente individual e Ele conhece nós no detalhe. Exatamente. Então, se vestir do outro ou Ctrl+C, Ctrl+V realmente não se sustenta. Não está na nossa essência? Não está na nossa essência e a pessoa que faz isso, ela está acomodada e ela se frustra com isso. Então, eu acredito muito na autenticidade, né? E o viés da criatividade para chegar a Deus é através daquilo que tu vai chamar a atenção do teu diferencial, né? Eu uso muito o exemplo das mulheres, porque eu trabalho diretamente com mulheres cristãs, por exemplo. Eu uso muito o exemplo do preto, tá? Eu vejo que muitas mulheres ficam escondidas atrás do preto. Verdade. Não que eu tenha algo contra, até porque hoje eu estou usando o preto. Mas a forma que tu vai usar esse preto, a própria estética dessa roupa, ela pode te deixar rígida demais. E como cristã, a gente tem um papel de acessibilidade. Como a gente vai contribuir na vida de outra pessoa se a gente está fechando esse caminho? Muito verdade. E muito verdadeiro. isso, por exemplo, né, se tratando de imagem, que é a área que eu domino, ela pode ser uma barreira para atingir alguns objetivos de mulheres que estão na caminhada com Deus, que estão dentro de um ministério, porque tem pessoas que não conseguem acessar elas, porque nós somos lidos por questões de frações de segundo. Verdade. É muito rápido essa leitura. É verdade. Ela não é justa, Não é mas justa. ela é real. Verdade. Então, esse cuidado, né? Então, vamos colocar a criatividade ali no meio. Uma dose de acessibilidade, uma dose de uma cor um pouco mais leve, uma dose de um tecido um pouco mais leve. Um acessório mais colorido, talvez. Um acessório, um ponto de cor, um cabelo mais em movimento. Vai mudar essa narrativa. E isso te dá acessos que
talvez tu esteja parada em oração para que as coisas aconteçam e não acontecem. Como é importante a gente fazer uso da criatividade. Tama, tu trabalha com moda, né? Então a minha pergunta ela é como o estilo, a imagem, a identidade, ela pode comunicar valores de Deus sem a gente cair em algo vazio e superficial. Como eu falei lá no início, né? Mulher bela é a mulher que carrega valor. Senão ela entra dentro do mundo da futilidade, do vazio, do nada serve, né? Uma insatisfação muito grande é o vazio do mundo. Então, para que essa mulher esteja estável, né? Ela precisa ter os valores bem alinhados, com clareza. Eu sempre falo que eu tô sempre agora nesse mundo, conversando com muitas mulheres, estando no ramo da moda, e se tu não tem um autocontrole e uma clareza daquilo que tu acredita, realmente tu te perde. Realmente tu sai da linha pelo externo, né? Tu diria que normalmente tudo aquilo que eu acredito dentro de mim, que eu sou, ou que eu estou sentindo, ou talvez até o momento que eu estou vivendo, de alguma maneira vai externalizar através daquilo que eu vou procurar vestir, viver nesse sentido? Sim, a gente expressa o tempo todo aquilo que a gente está vivendo. E quando tu traz isso de uma forma mais inteligente, a própria vestimenta pode fazer o contrário. Então, se, por exemplo, tu tá em um dia não tão bom, e naquele dia tu vai colocar aquela camisa que te faz bem, mesmo que tu não está bem. Tu vai olhar para o espelho vai te refletir uma mensagem que vai fazer com que tu te enxergue diferente. Meu cérebro já vai começar a achar que eu estou indo para uma festa, eu já estou mais alinhado. Daí tu olha lá e diz, opa, filho de Deus aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um dia diferente. E realmente tu faz. Né? Uma mulher. A mulher, 1% da maquiagem que ela for colocar no rosto no dia, vai fazer o dia dela diferente. Porque se ela não colocar, ela vai ficar fugindo de muitas pessoas e de muitos lugares e perdendo muitas oportunidades e fazendo o dia dela não tão bom. Sim. No fundo, nunca tem a ver sobre estética, mas tem a ver sobre oportunidade, essência, portas abertas, sobre o que a gente vai viver, A roupa é uma porcentagem muito pequena, se tratando de imagem. É uma composição por inteiro. E o resultado não tem a ver com o belo, com a estética. O resultado tem a ver com o que vai acontecer com as sensações. Os resultados que vêm depois disso. Tama, como mãe e esposa, né? Sei que tu é muito criativa, então a minha pergunta é como você equilibra o envolvimento, a proximidade familiar, porque eu sei que tu ama a família, né? A gente enxerga você e o Jeff como um casal que a gente tem grande admiração, não em função de perfeição, porque a gente sabe que ninguém é, mas pelo amor, pela dedicação, por aquela coisa. Todo mundo passa desafios, mas a gente vê a essência do amor e da admiração que vocês têm um pelo outro. Como equilibrar essa proximidade familiar com o desejo também de criar, né, muitas coisas, assim. Então, assim, como é que a gente faz isso? Mais caos, mais disciplina? Como é que se leva tudo isso para funcionar? Primeiro que a vida vai ensinando, né? Sim. A gente é jovem, quer fazer tudo de tudo. E quando o Caio era menor, realmente, assim, eu tinha baby drooling, eu queria ganhar o mundo. Só que era uma entrega muito aqui e lá do outro lado eu me cobrava, então não era equilibrado. Conforme o andar da carruagem, eu fui entendendo que as coisas precisam, né, ser bem estabelecidas, ter mais clareza sobre o que eu quero para mim e para minha família. E hoje, sim, a minha família é prioridade acima de tudo, mesmo que eu tenha o desejo de criar o mundo, né? De fazer muitas coisas diferentes. Ainda assim, eu tento ser criativa até mesmo dentro do meu lar, sim, né? Mas a gente tem uma base muito sólida como família. Ontem mesmo eu tive um dia que eu estava um pouco mais debilitada, fiz uns processos, né, uns procedimentos, enfim.
E hoje a gente fala que a maternidade dá retorno, né? Mas é Sim. aquilo que a gente faz dentro de casa, que é expressado através dos nossos filhos. E o meu filho, sem eu pedir, ele se ajoelhou do lado da minha cama e orou. Uhum. E hoje de manhã, ele disse, quando eu busquei ele no colégio, ele disse: mãe, tu melhorou? Ontem de tarde tu melhorou? Daí eu falei: sim, filha, a mãe acordou super bem hoje. Ele disse: viu? Eu pedi para os anjos estarem acampados do teu lado no Que quarto. coisa linda. Então, para mim, isso é um reflexo daquilo que a gente constrói todos os dias, né? E o nosso filho é o maior exemplo disso. É verdade. Ele dá testemunho do que tu tem vivido dentro de Isso, casa. Então, se ele ora é exatamente. porque ele viu você orar. Isso. A gente não tem aquele hábito de orar em voz alta, Uhum. sabe? Eu vejo que existe uma cobrança muito grande nas pessoas da perfeição como cristão Sim, também. sim. Mas os hábitos que a gente tem como família, na conversa do dia a dia, em se ajoelhar na hora antes de dormir, através da rotina, trazer o que Deus aprova, o que Deus não aprova, fez com que o meu filho, ele tem muito mais consciência que nós, quase, em relação ao que Deus é para nós nessa vida e o que ele Aham. faz, sabe? Sim, Hoje ele dá lição de moral na gente. entendi. Então, foi o maior investimento que a gente fez e continua fazendo E é como o... família. E tanto eu quanto o Jeff, a gente tenta manter esse equilíbrio, né? Toda vez que existe algo em desarmonia, a gente traz para dentro a oração, a gente liga o louvor, a gente ajusta a rota, porque a gente sabe que esse plano aqui ele é espiritual e tem que estar sempre Tem que estar bem alinhado. E haja criatividade para haja a gente alinhar a criatividade. rota da melhor maneira possível. Porque se a gente não pensar bem e planejar direito com, né, boa criação de Deus, vai para qualquer lugar. Tem uma frase que eu gosto muito que é uma pessoa sem propósito e sem criatividade, ela é muito parecida com um polvo de patins. Tem muito movimento, mas não vai para lugar nenhum, né? Uhum. Tama, você se converteu cerca de 10 anos atrás. Me conta, né? Você já me contou da infância, juventude, um pouco de como tu foi lidando com a criatividade. A minha pergunta é: a sua criatividade mudou depois da sua caminhada com Cristo? Se sim, em que sentido? Há muito. No sentido dos valores, dos princípios, né? Existe o criativo positivo e o criativo negativo, de É certa verdade. forma, né? O criativo, ele constrói coisas. Horríveis. A gente tem criado por ter gente, por exemplo, quem dá golpe por telefone, ele teve criatividade, mas ele está passando uma Exatamente. quantidade de idosos para trás, né? Agora com inteligência artificial, então, para mandar vídeo, se passar por pessoas, Nossa, tem cada gente que vez mais está... realista. As Exato. pessoas estão muito criativas. E você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Exato. Então, lógico que eu não era uma pessoa do mal antes, Tenho certeza que não. mas uma pessoa mais centrada, né? Mais focada, mais direcionada. Até por tomadas de decisões, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho. Tu começou a fazer Sempre perguntas antes de criar, isso, sempre, né? sempre. Isso aqui realmente cabe dentro daquilo que eu quero carregar? Faz Combina. sentido para a pessoa que eu sou hoje, né? Sim. Então, sempre tem perguntas e sempre vão Ah, existir. sempre. Isso é uma coisa que nunca termina. Então, mas muitos cristãos, eles enxergam a criatividade como algo secundário, não tão prioritário na igreja, na vida, em todas as áreas dele. Assim, a criatividade vem depois, né? Primeiro eu faço aqui o que preciso. Como a criatividade ela é um atributo de Deus. Deus, ele é criador, né? Então, assim, talvez a gente até devesse enxergar melhor isso, que existe, talvez não tão desenvolvido, mas existe uma semente de criação em cada um de nós. Como nós poderíamos, na tua opinião, mudar essa mentalidade, né, de que, tipo, isso não é importante. Importante é eu botar uma parede, mas se vai ser bonito ou não, não importa, né? Importante é botar uma planta, mas põe em qualquer uma porque não importa qual. Então, assim, eu vou pôr uma roupa, mas não importa qual. Então, fica em segundo lugar para algumas pessoas. Como nós poderíamos mudar a mentalidade e mostrar que a criatividade também transforma as vidas?
Através do agir, né? Através das transformações que a criatividade está fazendo nas vidas. Eu, por exemplo, no meu caso, uso muito da criatividade no meu trabalho. E sim, transforma muitas vidas. Para quem está nos assistindo e não sabe com o que tu trabalha, Tama, conta aí Sim. pro povo, então. Eu sou consultora de imagem e trabalho com mulheres empresárias que estão no ramo já do mercado de trabalho, mas sentiram que precisam dar um up, né, um direcionamento, uma estratégia através daquilo que elas comunicam. E eu pego, muitas mulheres vêm a mim com uma autoestima baixa. E a autoestima baixa, ela tem a ver com aquilo que tu tá dando de retorno até mesmo dentro da tua casa. Isso não é só sobre o mundo, sobre os outros que estão te vendo, sobre o teu âmbito profissional. É tudo aquilo que tu tá refletindo. Eu posso dizer que tu começa o trabalho com elas através da identidade antes do guarda-roupa? Muito, É. muito. No mínimo 3 encontros eu faço para conhecer bem elas. Que legal. Eu primeiro tenho que entrar no mundo delas, conseguir ao máximo enxergar com os olhos delas, para aí sim conseguir direcionar, para ser mais assertiva. E tu passa por aquele trabalho, vamos dizer assim, pastoral, de discipulador, que é, você precisa se amar, você tem valor, você tem que entrar nessa parte, dentro da... Sim. Eu sempre digo que o trabalho de cada pessoa é a sua igreja. Dentro da tua igreja, tu tem esse Exatamente. trabalho também. Sim, até porque as mulheres, elas têm uma insegurança muito grande dentro de si e elas não enxergam aquilo que elas têm de bom. Então, dentro do meu trabalho, eu vou mostrando para elas o que elas têm de bom, Entendi. né? Eu trabalho com a parte de cores, modelagem, e ali no primeiro encontro das cores, a gente já ensino para elas tudo aquilo que elas têm de referência na beleza natural delas, que elas podem expandir, elas saem muito animadas. A gente pode dizer, então, que de alguma forma tu tem colorido a vida de muita gente. Com desse certeza. jeito. Mesmo que eu sou dos neutros, Sim, né? Eu sou a consultora sim. mais neutra, Aham. assim. Mas sim, sempre tem um toque de cor. Sempre tem alguma coisa. Que legal, Tama. Tama, de que forma, né? Assim, projetos criativos, evento, moda, estética, comunicação, de que forma os eventos, a estética, a comunicação, os criativos podem alcançar pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja tradicional? Sabe aquela igreja de antigamente, fechadinha, daquele jeito? O que tu vê hoje que talvez a igreja tem, né? Já tem, que atrai? O que de belo a igreja talvez já faz? Não precisa ser nem na jornada. A igreja, de modo geral, no Brasil, que talvez mudou a percepção daquele jovem lá da tua época da escola que diria, não, eu não vou entrar numa igreja, isso não tem a ver comigo. O que talvez a igreja já fez, né? Tanto em evento, moda, estética, comunicação e projeto criativo, que tu diz assim, olha, isso aqui começou a despertar o olhar do público em relação à igreja. Ele viu que talvez não é tão quadradão quanto ele imaginava. A própria fala, o modo da comunicação, tanto visual quanto verbal, né? Eu me criei com uma avó evangélica. Na minha casa era só ela que ia. E ela ia em uma igreja onde eles eram... eu falo isso, bem tá? tradicionais. Exatamente. Então, derrubava no chão, tinha todo aquele, né? Quem vai padrão. no primeiro culto, não acostumado, nunca mais volta. É um susto e tanto. Era muita gritaria, né? Difícil E muitas de entender. regras também, né? Muitas regras. Isso muitas vezes já pega um preconceito rápido de cara, eu nem Exatamente. entendi o que tá rolando. Isso. E aí as pessoas, eu lembro que naquela época, eu vivendo aquilo como criança, não entendia muito bem, eu só pensava assim, nossa, isso Que acho que não mundo é funciona nesse mundo, né? No meu mundo. E Aham. cada vez mais a gente acabou se distanciando. Mas sabe como me chamou a atenção? Através das meninas que eu me identifiquei, que eu vi que elas eram gente como a gente. Né? Que elas têm uma rotina igual todo mundo, que elas não ficam dentro de uma caixa, que elas são criativas, né? Que elas
desenvolve, cada uma tinha uma profissão diferente, que elas eram ótimas empresárias, empreendedoras. Então, isso tudo me trouxe para perto das meninas, né? As meninas que eu falo, Daya Petri, a Mari Simeonato, a Veri, que naquela época foi através delas que eu fui vindo perto, né? E trabalhavam também muitas vezes com a criatividade, com moda, beleza. Total, a Daya na tinha época blog. tinha o cabelo azul. Exatamente, né? Verdade. Bem fora do óbvio. A Veri trabalhava, né? A Pura Graça, Semijoias, a Mari tinha um blog, falava de beleza, maquiagem, mulheres roupa. autênticas, né? Que não precisavam se esconder por trás de algo. E eu acho que essa comunicação verbal, através daquilo que é o real da vida, do cotidiano, trazer, né? É criativa e que traz as pessoas que nunca estariam dentro de uma igreja. Você vê como a nossa vida e a nossa expressão de criatividade, que nós temos 3 mulheres criativas, né? A expressão delas, de fazer as coisas delas, o trabalho pessoal, né? Não deixa de ser o meu trabalho é a minha igreja, né? Isso. A Daya é cabeleireira, né? A Mari trabalhava com o blog, a questão de divulgação das marcas, né? Falava de Jesus em vários lugares, aí escreveu livros. E a Veri também tinha a empresa dela, né? Com as joias. Então, você vê que a questão deles, o próprio fato deles trabalharem com criatividade dentro do próprio trabalho deles já foi um testemunho para atrair. Exatamente. Na época, eu até havia me machucado com algumas amizades. E eu lembro que as 3 tinham uma coisa em comum, que eu pensava, eu quero estar nesse ambiente. Que era a falta do julgamento. A falta não ter o julgamento. Ter um coração voltado para o que Deus ensina, sabe? E isso me deu muita fome de estar nesse ambiente, de querer mais esse ambiente. Tanto é que eu trouxe o marido, trouxe o filho. Trouxe todo mundo, vem a família, vem a mãe, vem todo mundo. Então, mas qual foi o momento em que a tua criatividade impactou alguém, né? Claro, no teu trabalho, e tu percebeu que aquilo que tu tem de Deus, tu disse assim, olha, gente, missão cumprida. Eu estou vendo que aquilo que eu aprendi de Deus na minha essência, no meu trabalho, na minha criatividade, gerou um impacto positivo. Tem algum momento assim que tu gostaria de compartilhar? Eu sei que cada dia que a gente sai é um testemunho, né? Sim. Mas tem algum momento, não precisa nem ser específico, mas que tu disse, olha, aquele dia eu percebi que foi muito legal. Sim. Eu já tive várias, né, experiências, mas teve uma que me marcou muito, que era um grupo de irmãs. Que agora eu dei uma pausada nesse projeto, mas eu faço a mesa de estilo, que são em grupos. E era um grupo fechado para as irmãs. E elas eram muito quietinhas. Então, a gente tinha vários encontros e eu estava ali caminhando com elas, mas toda vez eu ia para casa com o coração um pouco apertado, pensando, meu Deus, será que elas estão absorvendo, se elas estão gostando, será que elas vão levar isso para a vida? Será que está fazendo sentido? Porque eu sempre fui a pessoa que precisa fazer sentido, senão eu não faço. Sim. Tem que pulsar, tem que fazer sentido. E aí, no último encontro, elas abriram o coração para mim. E cada uma se emocionou de uma forma diferente. Elas trouxeram crenças da infância que eu nunca esperava, que a mãe, a família, né, sempre quis que fosse por esse viés e por isso que elas nunca tiveram coragem, mas que elas estavam encorajadas a viver, a se olhar de uma forma diferente. E hoje eu visito elas de vez em quando e eu saio sempre emocionada. Que legal. Porque realmente eu vejo sorriso, liberdade, como se elas realmente se encontrassem, cada uma de forma individual, mas como irmãs também, assim, um carinho, um gesto... Na verdade, assim, transformador. Que coisa linda, Tama, porque quando a gente consegue colocar... Eu gostei muito do que tu acabou de falar. Tu disse, eu não gosto só... Tipo assim, tem que fazer sentido para a pessoa. A tua criação, aquilo que tu inventou, o teu projeto, só faz sentido para você se fizer sentido para o outro. Exato. E isso é uma coisa muito especial de Deus em nós, porque, por exemplo, assim, Deus não cria nada por futilidade. Ele cria com propósito. Então, se eu criar, mas não está gerando um impacto, não faz sentido para você, não faz sentido eu estar aqui lançando pérolas, né? Exato. Precisa ter um valor, precisa ter uma transformação. Caso contrário, eu vou criar outra coisa. Isso. Né? Então, isso é muito da identidade de Deus em nós. E faz muito parte do criativo. Eu quero criar com propósito. Isso. Eu quero criar para abençoar. Eu não quero só criar por criar, né?
Tama, nossa penúltima pergunta. Olha, o tempo voa quando a gente se diverte. É verdade. Como ensinar filhos a serem criativos sem perder princípios e valores? Tem que ter disciplina. É. A disciplina, ela deve existir. Isso vale para mim, para todos os criativos. Eles tentam fugir da disciplina, mas a disciplina, ela É uma coloca a gente em lugares, né, mais altos. E o filho, principalmente, né? Tendo uma boa disciplina, valores, um bom direcionamento, mas também deixando eles abertos a serem criativos, porque o criativo, ele precisa ser estimulado de alguma forma, ele não pode ser podado. Ele precisa um pouco de espaço, de liberdade, caso contrário não cria. Não cria. Tu diria, de uma pessoa que esse ano pretende ser pai, para uma pessoa que já é mãe há bastante tempo, tu diria que na sua vida quem mais te pediu disciplina foi um filho? Muito. Total. Eu só imagino. Total, mas ele ensina muito. Diariamente. Ter um filho te faz uma nova pessoa. Muda a tua percepção, a forma como tu vê a vida. A Junya Hayashi diz que não existe a opção de ser egoísta. Não. O filho é realmente um presente de Deus. Melhor escolha que tu fez na tua vida? Sem dúvidas. É muito bom para quem está em casa e não teve um filho ainda escutar isso de um pai. Sim. Tama, última pergunta e talvez a mais profunda. Se você pudesse deixar 3 conselhos para as mulheres que querem usar a criatividade para influenciar o mundo e servir a Deus, quais seriam os 3 conselhos? Seja de verdade, autêntica, e escuta aquilo que Deus tem para ti, não o que o mundo está pedindo para ti. E segue dentro do teu princípio. Acho que isso é uma receita de bolo que funciona. Entendi. Ser de verdade, ser autêntica, seguir dentro do princípio de Deus, isso é excelente para a gente conseguir influenciar o mundo de forma abençoada em Deus. E real. Tama, por fim, eu tenho uma dúvida que talvez hajam mulheres que elas ainda não se encontraram em Deus. Elas ainda talvez sejam autênticas, mas de uma forma mais mundana. E às vezes a originalidade para um criativo é um desafio a gente bater nela, porque às vezes é tudo que eu tenho, né? Eu sou assim, vou morrer assim. A gente que é criativo entende muito bem isso, né? Não, eu quero fazer do meu jeito, o jeito do outro não é. Então, às vezes quando Deus confronta o meu jeito de ser, a minha criatividade, tem gente que se blinda, né? E às vezes o autêntico, ele passa também por ser errado, né? Eu sou assim, então eu vou ser grosso. Eu sou autêntico, então eu vou ser... É o meu jeito e carrega isso como uma bandeira, Exatamente, né? Eu sou autêntico, por esse motivo ninguém manda em mim. Como a gente poderia ajudar, talvez, uma mulher que nesse momento ela ainda não se dobrou à vontade de Deus por achar que vai perder uma identidade que não foi Deus que deu, né? Talvez ela seja bruta, talvez ela seja insubmissa, talvez ela seja sensual demais, talvez ela não tenha autoestima nenhuma porque ela acha que a identidade dela é ser miserável ou, né, em segundo lugar o tempo inteiro. Como a gente pode mostrar para essa mulher, do teu olhar feminino, que essa identidade que ela talvez viveu a vida inteira não é a identidade que Deus tem para ela, né? De que essa não é a autenticidade que Deus buscou dela, né? Como é que a gente poderia talvez abrir os olhos dessas mulheres? Nós temos ao nosso redor muitas mulheres que já estiveram nesse lugar e hoje vivem um propósito com Deus e vivem os planos de Deus que elas mesmas não esperavam. Então, essa mulher, se hoje ela estivesse me ouvindo, eu ia pedir para ela, mesmo sem vontade, que ela parasse um minuto e tivesse uma conversa com Deus, uma conversa sincera e se permitisse viver 1% daquilo que Deus tem para a vida dela. Para que ela vivesse isso de verdade e depois ela me contasse. Porque é só isso que eu tenho para dizer. Porque as pessoas que realmente vão se abrindo para Deus e vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas, elas não querem voltar mais. É verdade. E elas não têm noção daquilo que Deus tem para fazer.
hoje eu enxergo a Tamara e olho para a Tamara lá de trás e gosto muito de pensar que aquela Tamara não imaginava os planos de Deus. E ainda a criativa tinha, né, construído alguns planos. Mas eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou. E eu não estou falando de grandeza. Eu estou falando de maturidade, de espiritualidade, de consciência, de uma vida plena em Deus, de uma busca. E tem muitas mulheres que elas estão se machucando por dentro, mas querendo expressar a autenticidade por fora, porque elas acham que isso vai sustentar a vida delas. E um joelho dobrado pode trazer paz para uma vida toda. Amém. Amém. Foi muito bonito, foi muito profundo, Tama. Tama, foi um prazer conversar contigo. Foi uma conversa muito abençoada. Eu não tenho dúvidas de que ela abençoou a vida de muitas mulheres. E para aqueles homens que sabem fazer um bom filtro, tenho certeza que abençoou a vida deles também. Que Deus continue te abençoando, a tua vida, do Jeff, do Caio. Se Deus quiser que a família aumente, que seja sempre bênção para vocês, que Deus te dê tudo que tu precisa. Amém. Continue sendo uma serva de Jesus e levando criatividade, bênção, esse Deus criador, que a gente tem um pedaço do nosso Deus junto conosco, onde tu quer que tu for. Amém. Obrigada, David. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. De nada. Meu povo da jornada, nós estamos nos despedindo de mais um podcast nessa segunda-feira. Que Deus abençoe a tua família, a tua vida. Curte, compartilha com alguém que precisa dessa conversa que nós tivemos hoje, que vai ser interessante. E, com certeza, a gente se vê em breve. Que Deus abençoe você e uma semana abençoada.